Olá pessoal, Decreto 10.750 de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial de ontem, 20 de julho de 2021. É mais um decreto regulamento de legislação militar que pode mexer no bolso de algumas pessoas, tá? Vamos ver o que exatamente diz aqui sobre o que trata esse decreto. Regulamento procedimento de revisão de reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo ou por invalidez de militares inativos de carreiras ou temporários das Forças Armadas. Ou seja, basicamente é o regulamento daquele artigo 112A que foi incluído no Estatuto dos Militares pela Lei Perversa 13954. Sobre incapacidade definitiva e invalidez, isso aí está tudo tipificado no Estatuto dos Militares. Existem vários artigos que falam sobre esse assunto. Para não ficar muito longo, eu vou só citar aqui vários deles, não vou mostrar um a um, mas é fácil encontrar. Basta procurar trechos da palavra invalidez, inválido ou incapacidade que encontra essas disposições facilmente, tá? São os artigos 82A que trazem uma definição, 106 e trazem algumas motivações de reforma, entre elas está a incapacidade e a invalidez. O artigo 108, que é um bastante conhecido, que diz o que pode causar incapacidade, em que condições, tá? Por exemplo, aquele negócio de acidente, moléstias, campanha e tal. O 109, as condições de reforma de acordo com o artigo 108. 110, casos em que o militar pega o grau imediato, ou seja, aquilo que o pessoal chama de posto acima. 111, casos de reforma com remuneração integral ou proporcional. Tá? E o 112 fala da revisão da inspeção. Aí veio o artigo 112A, que é o que a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente, tá? Que foi incluído pela Lei Perversa 13954, que diz que o militar reformado, nesses casos aqui, pode ser convocado a qualquer momento pela administração militar para a revisão das condições da reforma. Tá? Então vem esse decreto regulamentar exatamente isso. Vamos dar uma olhada nele para ver o que exatamente ele diz. Tá? Aqui no artigo 1º, objeto e âmbito de aplicação, é o que a gente já leu na emenda, é a mesma coisa. E aí vem aqui essa seção, né? Revisão do ato inicial da concessão de reforma. Tá? O artigo 2º lista aqui os casos que pode ser pela administração militar ou até por requerimento do próprio militar. Em alguns casos ele pode se sentir interessado nessa revisão. Tá? E aqui o artigo 3º ele fala o seguinte, que o parecer emitido pela Junta de Saúde após essa revisão tem um caráter definitivo, ou seja, tem uma inspeção inicial, por algum do motivo é feita uma revisão, e aí quando tiver o parecer dessa revisão ele tem esse caráter definitivo como a revisão, a inspeção inicial, certo? Então aí já não pode mais mudar. Tá? Revisão das condições de reforma por incapacidade definitiva, que é exatamente lá o 112A do Estatuto. Tá? Aqui no artigo 4º tem várias disposições sobre isso. Tá? Aqui diz que a condição é a qualquer tempo, tá? A convocação pode ser a qualquer tempo, tá? Tá bem aqui, claro. Aqui no parágrafo 1º, tá? Diz em que casos pode haver essa convocação, né? Primeiro, quando houver indícios de que o militar está trabalhando, está exercendo algum tipo de atividade incompatível com o resultado da reforma dele, tá? Com as condições que ensejaram a reforma. E o inciso 2º é por amostragem, ou seja, eles vão ficar ali buscando ali entre os reformados, pega aqui, pega ali, para revisar. É como se fosse aquela blitz do trânsito, que eles param, né? Não vão parar todos os carros, vão parar alguns para multar um ou outro. É isso que vai acontecer com essas revisões. Tá? Parágrafo 2º diz que inclui reformas que foram determinadas judicialmente, ou seja, eles vão bater de frente com decisões judiciais. Tá? No caso de constatar algum problema, aí eles vão tomar as medidas administrativas e até judiciais, ou seja, o que tiver que ser feito para tirar a reforma do cara ou mudar as condições de reforma. Tá? O artigo 106, o parágrafo 4º aqui, ele
diz aqui, conforme os limites do artigo 106 do Estatuto, tá? O pessoal que não pode ser convocado. Vamos dar uma olhada no que é esse artigo 106, tá? Aqui no Estatuto. O artigo 106 ele traz as idades limites para passar de reserva para reforma, certo? Ou seja, aquela idade que o militar tá reserva, né? É veterano normal e passa a ser reformado por idade, tá? Ou seja, nesse caso aqui, desse parágrafo, eles basicamente pouparam os velhinhos. É isso que está acontecendo aqui, tá? E a convocação que trata o caput interrompe os prazos do artigo 112. Vamos dar uma olhada aqui, prazos são esses aqui, tá? O artigo 112 do Estatuto ele diz que o militar, se ele tiver reformado em até 2 anos na reforma, por incapacidade ou por invalidez, e se for for cancelada essa reforma dele, ele volta para ativa, tá? Então é mais ou menos assim. Digamos que o militar esteja há 1 ano e 11 meses lá na reforma. Aí ele é convocado para essa revisão. Aí digamos que essa revisão, essa nova inspeção, isso aí demora um tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Vai passar dos 2 anos. Mas vai ficar contando como se ele tivesse 1 ano e 11 meses. E aí nesse caso, se for decidido que a reforma dele acabou, ele tem que voltar para a ativa, tá? É basicamente isso que diz esse parágrafo. Continuando aqui, não atendimento ou recusa à inspeção de saúde. Digamos, o militar foi convocado, aí ele não compareceu, ou compareceu e falou, não quero fazer uma nova inspeção. Nesse caso, os proventos deles vão ser suspensos até que seja feita uma nova inspeção, tá? E a única coisa que tem aqui é que essa inspeção vai ter prioridade no agendamento, pelo menos isso, porque o militar vai, né, acabar querendo fazer a inspeção, aceitando fazer a inspeção, né? Ele vai ficar sem o pagamento, né? Ele não vai querer ficar sem o pagamento, mas pelo menos vai ter prioridade. O caso dele vai ter prioridade. Quais são os efeitos da revisão? Nós estamos aqui dos artigos 6º ao 10º. Quais são os efeitos que pode acontecer, tá? Aqui no caput diz logo que pode mudar a condição da reforma dele, pode ser, ele foi considerado como inválido e passa a ser considerado como incapaz. Isso aí muda o quê? Ele, de repente, está recebendo grau imediato, está recebendo integral, passa a receber proporcional, está recebendo grau imediato, passa a receber só o do próprio posto, a graduação. Basicamente é isso aí, tá? Os artigos 7º e 8º eles trazem definições, tá? Basicamente são definições. Caso encontre algum erro, é considerada anulação do ato da reforma, tá? É o artigo 7º. O artigo 8º, caso as condições da reforma não existam mais, vai ser considerada uma cassação, né? Essa reforma vai ser cassada, tá? O artigo 9º diz que, independente de ser anulada ou cassada a reforma, tá? Se o militar tiver até os 2 anos, que é aquele prazo lá do 112 do Estatuto, se ele tiver até 2 anos, ele vai voltar para ativa. Tá? E aqui tem as condições, tá? Que é a colocação a regra para colocação ele na hierarquia, para encaixar ele dentro da hierarquia. Tá? Aquele tempo que ele ficou reformado não é contado como tempo de serviço. Tá? E a remuneração dele vai ser de acordo com a legislação da remuneração, que basicamente é a MP do MAU, a 2215, e a Lei Perversa 13954, com aquelas alterações lá que ela fez. Tá? Caso ele tenha mais de 2 anos, aí ele fica na reserva, tá? O artigo 10 ele é específico para militares temporários, para dizer basicamente que a mão para temporários é um pouco mais pesada, tá? Disposições finais, né? Quando se constatar algum vício, o processo tem que ser enviado para a MPU e para a AGU, né? Artigo 12 há procedimentos específicos conforme a Força Armada, definido pelo comandante, certo? E o decreto já está em vigor desde a data de publicação, que foi no dia 20 de julho de 2021, ontem. Bom, é isso. Feita a leitura aí básica do processo, explicando algumas coisas. É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Até mais.